servo de Deus, hoje congrega no Templo Central de Maracanaú, não é isso? Nosso pastor João Gonçalves, é? Irmãos, é um especialista na área sobre a reforma protestante, um estudioso do assunto. E eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas para falar conosco aqui esta manhã. Eu peço a sua atenção. Fique tranquilo, ele vai utilizar o slide. E após nós concluirmos, eu vou passar no grupo da igreja, tanto daqui quanto no Jerusalém, a apostila que ele me mandou. E aí, se você quiser se aprofundar no assunto, você imprime ou lê digitalmente, está lá fácil para você ler, para você se aprofundar no assunto, tá bom? Mas a princípio eu peço que você tenha atenção a ele e aos slides, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Meu amigo, Deus te abençoe, tá bom? Fique em paz, você está em casa. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus queridos irmãos, sou muito grato a Deus por estar aqui conhecendo mais uma parte do povo de Deus, da minha família, dos meus irmãos em Cristo, e poder servir aos irmãos com uma porção da palavra de Deus, do ensinamento, servi-los, né, irmãos? E eu sou muito grato a Deus por esse trabalho, tem crescido muito. Igrejas e ajuntamentos que estão voltando e repensando as origens, né? Quando nós falávamos já aqui no início sobre essa questão da importância da reforma protestante, e falava até sobre a história, né? Que os irmãos vão aprender um pouco mais na próxima reunião. Eu me recordo de uma ocasião em que estava no curso de teologia, e um aluno começou a fazer algumas indagações sobre a história da igreja, algumas críticas. E o professor disse assim: meu querido, você tem quanto tempo de crente? Muito obrigado, meu irmão. Quanto tempo? Aí ele disse lá o tempo. Aí ele disse assim: então você chegou agora? Aí o jovem ficou assim, sem jeito, né? Ele disse: você chegou agora? Ele: eu tenho esse tanto de tempo de crente. Ele disse: pois é. Pois você tem que dar uma olhadinha para trás, assim, que você está numa locomotiva, você tem que dar uma olhada para trás e ver o tanto de estações que a gente já passou. Você está levantando aí, muita gente já fez e já resolveu, né? Então você tem que olhar para a história e aprender com ela. Isso me faz lembrar também um dos congressos puritanos que aconteceu, que na época quem estava junto era o J.I. Parker e o Martin Lloyd Jones, né? E o J.I. Parker, o Martin Lloyd Jones, em um dos últimos congressos que ele participou, ele falou sobre o que podemos aprender da história. E ele fez algumas críticas à igreja, mostrando que a igreja frequentemente tem a tendência de ignorar o seu passado, ignorar a sua história e repetir os mesmos erros de outrora. Por não conhecê-la, não conhecer por onde os seus pais já caminharam, tem a tendência a repetir algumas falhas, alguns erros, e aí é com os erros que se volta os olhos para a história, para então descobrir como os nossos pais acertaram, e aí começar a fazer a coisa da maneira certa. Eu acredito que nós demoramos muito a recobrar esse ânimo. Nós demoramos, enquanto igreja aqui no Brasil, nós demoramos muito a fazer isso. Mas graças a Deus começamos a fazer. Já tem um bom tempo que tem feito. Eu até penso que uma das causas que motivou mais esse avivamento que acontece na igreja, essa volta, esse retorno às Escrituras, esse retorno às suas raízes, tem como base também, ou como um dos fatores de motivação, o avivamento calvinista que aconteceu há pouco mais de 10, 12 anos atrás. E começou a despertar muitas igrejas, muita gente viu esse avivamento calvinista como algo ruim, nocivo. Houve uma verdadeira caça às bruxas nas igrejas da Assembleia de Deus, né? Quem era calvinista iam caçando e tudo. Mas depois, quando a poeira foi baixando, a igreja disse: não, peraí. Não é assim que a gente resolve isso. Não é caçando pessoas, afastando. É voltando-se para os fundamentos e para a história,
sabe, estabelecendo raízes, conhecendo a identidade e aí formando essa identidade, crescendo com base na própria história e nas Escrituras. E aí houve uma pacificação e isso tem dado mais maturidade para a igreja em nossos dias. Sobre isso eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos para a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1, os versos que são versículos chaves dessa epístola, versos 16 e 17, que nos diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Queremos te exaltar e te bendizer por ela e por tudo quanto nela está escrito, meu Senhor. Queremos te louvar pelo Senhor falar conosco pela mediação da tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, pelas nossas vidas estarem escondidas com Cristo em Deus. Queremos te louvar pela tua graça, Senhor, que repousa sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. A tua graça está em tudo, Senhor, em tudo, em toda a tua ação de bondade, misericórdia e amor para com o teu povo. Queremos te louvar, Senhor, pelo dom da fé, que se estende, Senhor, como uma mão para receber de ti a tua provisão e a tua providência. Queremos te louvar, Senhor, porque toda a tua palavra e todo o dom de Cristo Jesus nos faz retroceder aos pés da cruz e glorificar ao nosso Deus e Salvador. Deus, queremos te louvar por tudo e te suplicar, e venha sobre nós nessa manhã, Senhor, e abençoa a tua palavra e a exposição e o teu povo. Em Cristo te oramos, supera todas as nossas limitações e nos ajuda, é o que te pedimos. Glória a Deus, amém. Irmãos, no dia 31 de outubro de 2022, próximo dia 31, vamos comemorar o aniversário de 505 anos da Reforma Protestante. Eu e a Solange temos mais a comemorar, né? 505 anos da Reforma Protestante e 13 anos de casados. 13 anos de casado. Nós casamos no dia 31 de outubro de 2009. Foi por pouco. Mas vai dar certo, a graça de Deus é poderosa. Irmãos, há exatamente 505 anos atrás, precisamente no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero estava afixando as suas 95 teses nas portas da capela de Wittenberg. Ele estava afixando aquelas teses e elas não tinham a intenção, irmãos, de reformar a igreja, ou de se afastar daquela igreja e montar uma outra, ou coisa parecida. A intenção era trazer todo o clero a uma discussão sobre o que estava havendo. Estava havendo um desvio das verdades. A igreja, ao longo desses 1000 anos, estava afastada e tinha perdido completamente a sua identidade. Lutero, que havia sido despertado por Deus, ao ler essa passagem que estamos lendo aqui, que acabamos de ler, ele foi despertado. Ele era um monge agostiniano, ele é um monge da ordem agostiniana. Agostinho, aquele teólogo que influenciou e influencia até hoje muita teologia e muitas igrejas. Por exemplo, as nossas raízes teológicas no que tange a questão da liberdade, dessa essência do ser humano que é a liberdade, não necessariamente o livre-arbítrio como uma capacidade de escolher qualquer coisa para o bem e para o mal, sem nenhuma influência interna ou externa, não é disso que se trata, mas de essencialmente liberdade. Essas raízes vêm de Agostinho de Hipona. Muita da nossa teologia no que tange a graça e a justificação vem por meio de despertamentos que Deus deu a Agostinho de Hipona. E Agostinho também tem uma contribuição muito grande
ao nosso entendimento sobre a doutrina da Trindade, uma contribuição muito grande. E Martinho Lutero, ele era um monge que seguia com afinco a ordem agostiniana, e ele era um indivíduo muito voltado no catolicismo para o perdão. Ele queria muito ser justificado por Deus, estar em paz com Deus. Era um homem que não tinha paz em seu coração. Lutero, ele costumava ir diversas vezes ao confessionário, confessar, fazendo uma lista de pecados, e ele sempre, quase todos os dias, tinha uma lista de pecados que ele precisava apontar ao padre, e ele ia lá para o seu sacerdote, seu superior, e ele confessava uma a ele esgotava aquele homem. Às vezes o sacerdote dizia assim: Lutero, vai em paz, pelo amor de Deus, vai em paz, e quando tu tiver pecado de verdade, tu vem. Mas quando Lutero saía, ele lembrava de alguma coisa e voltava para lá para confessar de novo. Ele se tornou um teólogo e professor. Ele deu alguns ensinamentos expositivos nos Salmos, alguns ensinamentos expositivos em epístolas. Mas quando ele se voltou para Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, ele lidou com uma expressão que era a expressão que Lutero mais odiava. Ele odiava essa expressão, justiça de Deus. Na impressão de Lutero, justiça de Deus, na imagem que ele trazia, era um Deus irado, que não aceitava a corrupção do coração humano e, portanto, estava sempre com ânsia de vingança sobre o homem. Essa era a imagem que Lutero tinha de justiça. Ele não conseguia encontrar nessa expressão nada de bom, até que ele parou e leu essa epístola exatamente nesses dois textos que nós lemos. E é interessante, irmãos, o poder e a eficácia da palavra de Deus. É interessante o poder e a eficácia da palavra de Deus, porque muitas vezes nós passamos por textos das Escrituras, muitas vezes, mas em diversos momentos é o Espírito de Deus que faz algumas palavras, alguns textos assim meio que acender, sabe? Como quem tem aquelas luzes de LED assim para nós. E às vezes a experiência de provações e adversidades nos leva a compreender de maneira mais completa alguns textos da palavra de Deus. Sobre isso, Charles Spurgeon estava visitando uma senhora e ele tinha o costume de pedir para ver a Bíblia da pessoa. E ele começou a folhear uma Bíblia de uma senhora e ele encontrava algumas palavras, como em alguns textos ela marcava e colocava um Ele ficou curioso: o que é este Aí ela dizia assim: senhor Spurgeon, isso aí é experimentado. Aí ele vai passando, aí ele encontra um PP. PA, isso aqui. E ela dizia assim: isso aí é provado e aprovado. Então, irmãos, parece que o Espírito de Deus fazia essa senhora perceber, na sua própria experiência, como a palavra de Deus se aplicava. E Lutero, quando estava lendo o texto bíblico, ele chegou nessa passagem: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. E isso despertou no seu coração um entendimento diferente sobre a ideia da justiça. A fé agora é o que me dá alento e me faz descansar na obra de Cristo. Tudo isso levou ele a observar, a ir mais adiante nas Escrituras, a estudar mais as Escrituras, e Deus ia falando com ele ia sendo transformado, e ele começou a observar, irmãos, alguns desmandos, o que tornou necessária a reforma. A reforma, irmãos, Deus já havia preparado. Os irmãos vão ver isso melhor semana que vem, eu fico com aquela ansiedade, né? Os irmãos vão ver um pouco mais sobre isso, que a reforma, Deus já preparava o caminho bem antes de Lutero.
já criando fendas naquela estrutura organizacional que tinha se instaurado no seio da igreja, feito com que a igreja perdesse a sua identidade. Então, houveram os pré-reformadores que iniciaram um projeto, e nenhum deles chegaram a concluir este projeto. Mas quando Lutero vê em seus dias, nós vemos aqui a necessidade da reforma protestante, que a essência da reforma protestante se dava, irmãos, pela corrupção do cristianismo ao longo dos séculos. Aqueles eram dias de trevas, de corrupção moral, política, religiosa, dias de profundo mergulho no paganismo, na heresia, no afastamento descomunal da palavra de Deus. E olha só que Alistair McGrath, falando sobre esse assunto, ele pontua pelo menos 5 características desse afastamento espiritual da igreja naqueles dias. Em primeiro lugar, ele aponta que havia uma verdadeira confusão doutrinária. Quando você estuda a história do cristianismo naqueles dias, perceberá quanto havia disparate e disparidade entre o que um clero acreditava e o que outro. Havia uma disparidade muito grande entre o que era ensinado e o que estava registrado nas páginas das Escrituras. Haviam muitas ideias que eram ensinadas às pessoas que não condiziam com aquilo que estava expresso nas Escrituras. E com o tempo, os debates que aconteceram foram colocando na ordem da igreja muitas doutrinas que eram doutrinas de homem, nada tinham a ver com as doutrinas do Evangelho de Cristo. McGrath também aponta que havia uma liderança ignorante. Irmãos, sem o Espírito de Deus, você pode até ler a palavra de Deus, você pode ler quantas vezes for, mas é necessário o autor infundindo em seu coração as verdades espirituais que estão ali contidas. Eu já vi crentes, irmãos, restaurados e renovados, que lê pouco a Bíblia. Lê pouco, mas lê a Bíblia. E eu já vi ateus que já leram a Bíblia diversas vezes. Qual a distinção entre um e outro? A distinção é que aquele lê a Bíblia sem o autor, e este com o autor, sempre infundindo as suas verdades no coração. A liderança naquela época era ignorante, porque boa parte da liderança não era regenerada, não tinha verdadeiro conhecimento das Escrituras, não tinha uma alma e um coração voltado para Deus. Havia superficialidade religiosa. Os irmãos notarão que no seio das comunidades, as pessoas pouco conheciam ou quase nada acerca do verdadeiro Deus. Toda a espiritualidade que existia era com base em pressupostos pagãos, idólatras, e nada tinha a ver com uma genuína espiritualidade reformada pelas Escrituras. Havia também uma atenuada separação entre o clero e o laicado. Isso posto porque aqueles que estavam na ordem da liderança assumiam uma posição meio que de intocabilidade. A santidade dos homens que estavam no clero, na liderança da igreja, parecia algo inalcançado pela comunidade. Havia uma separação entre eles. Era vista uma ordem de hierarquia, onde aqueles que estavam no topo eram inalcançáveis por aqueles que estavam no seio da comunidade. E havia muita superstição religiosa. Então é nesse contexto que a venda de indulgências era propagada como uma prática nociva de chantagem e charlatanismo, com os quais aqueles indivíduos usavam isso com vistas no enriquecimento dos seus líderes. Homens que estavam se utilizando da ideia do purgatório, do perdão de pecados, para se enriquecer. Estavam fazendo um mau uso das Escrituras e um mau uso, inclusive, das demandas que eles tinham. Eles queriam reformar a Basílica de São Pedro,
e eles precisavam levantar muitas contribuições, muitas ofertas. Portanto, as pessoas pagavam para sair, pagavam por pecados, pegavam por entes, pessoas que já morreram e que, segundo a percepção deles e a prática deles, essas pessoas estavam no purgatório, então elas pagavam pelo perdão dessas pessoas para que elas pudessem sair do purgatório e ir para o céu. Então é nesse contexto que se tornou evidente a necessidade da reforma protestante. E é exatamente acerca disso que Lutero escreve em suas 95 teses. A natureza da reforma protestante era de natureza teológica, pois haviam grandes questões a serem consideradas e debatidas naqueles dias. Por exemplo, algumas questões eram levantadas e exigiam respostas. Como é que uma pessoa pode ser salva? Como alguém pode ser salvo? Onde está a verdadeira autoridade religiosa? O que é a igreja e qual a essência da vida cristã? Todas essas questões se levantavam quando se buscava observar toda a prática da igreja naqueles dias. À luz das Escrituras, essas questões se levantavam. E aí foi promulgada a Declaração de Cambridge, isso já no ápice da reforma. Isso já são os amigos de Lutero, que levantam uma carta, exatamente um documento declarando acerca da fé daquela igreja que está surgindo com a reforma protestante. E ali, nessa declaração, eles apresentam os axiomas, as verdades centrais da fé daquela comunidade, daquele movimento que está surgindo. São exatamente 5 pontos doutrinais que claramente separam o protestantismo do catolicismo romano. Assim sendo, irmãos, essas 5 doutrinas são o motivo da reforma protestante. E estão no cerne dos chamados reformadores, que a igreja voltasse aos ensinos bíblicos. Estão no cerne da reforma e estão no cerne de todo esse movimento, como sendo aquilo que norteia a igreja e que apresenta aquilo que deve identificá-la como a igreja de Cristo. Estes 5 solas da reforma, que são uma resposta dada ao catolicismo romano, exatamente como um conselho para que a igreja pudesse marchar em paz, sem a perseguição. Quando eles apresentam esse documento apenas aponta uma coisa muito basilar, é um retorno da igreja aos princípios da igreja apostólica, no princípio da fé. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, logo no final do capítulo 2, ali é mostrado a nós, é revelado a nós, aquilo que caracterizava a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos milagres e prodígios eram realizados pela vida dos apóstolos, ou através da vida dos apóstolos, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Notem que era uma igreja que estava fundamentada na palavra, era uma igreja que estava centrada em Cristo, na comunhão, no partir do pão. Era uma igreja que estava centrada na glória de Deus. Era uma igreja que tinha em profunda estima o ganhar almas. Vocês veem que na hora em que eles são perseguidos e açoitados, quando eles se reúnem com ordens das autoridades religiosas para não pregar mais a Cristo, a oração daquela comunidade é: Senhor, agora olha para as suas ameaças e concede aos teus servos a autoridade para pregar o evangelho de Cristo, enquanto o Senhor confirma a palavra através de sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que, havendo eles orado, até o lugar em que eles estavam estremeceu. Então essa era a igreja fundamentada em princípios elementares. Estes princípios estão aqui, irmãos, e uma vez abandonando-os, você recairá novamente no erro que te afastará da simplicidade do evangelho de Cristo. Então, quais são
estas verdades, esses princípios fundamentais que atestam a nossa identidade como igreja reformada. Em primeiro lugar, irmãos, sola a Escritura, somente a Bíblia. O texto que eu queria pontuar aqui é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O fundamento da reforma protestante foi o seu compromisso com a autoridade da palavra de Deus. Enquanto os religiosos da época defendiam a autoridade papal, a autoridade hierárquica da igreja, do Papa, dos seus sacerdotes, os reformadores defendiam a autoridade e a centralidade da palavra de Deus. A igreja católica, irmãos, acreditava na palavra de Deus e ainda acredita na palavra de Deus, porém, ela ainda acredita que as decisões da igreja, pelos seus concílios e pelas suas autoridades, têm um poder de infalibilidade tal qual a palavra. A autoridade, quando o Papa fala, ele está falando acima da palavra, como quem tem uma autoridade superior à palavra de Deus. Então, as decisões da igreja, através do Papa e dos concílios, quando falados oficialmente, são igualmente, na percepção deles, palavra de Deus. Já a ênfase do sola Escritura aponta que somente as Escrituras são a autoridade de fé e prática cristã, sendo a Bíblia verdadeira e completa por si só. Significa ainda que apenas as Escrituras são o padrão pelo qual todos os ensinamentos e tradições da igreja devem ser medidos. Tudo que nós fazemos enquanto igreja, toda a nossa ética, toda a nossa maneira de agir, as nossas decisões tem que ter como fundamento a palavra e o norte que a palavra de Deus nos dá. Veja o que os reformadores afirmam, irmãos. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale, independente ou o contrário, o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser vinculado à revelação. Nós acreditamos que a palavra de Deus deve ser o fundamento de tudo que a igreja crê e de tudo que a igreja faz. Ela deve ser o fundamento. Aplicando isso, irmãos, primeiro ao contexto em que vivemos. Não é novidade em nossos dias terem se levantado homens e indivíduos que já estão questionando a autoridade das Escrituras. Homens que se levantam no meio da comunidade para dizer que as Escrituras precisam ser ressignificadas, que as suas palavras e as suas verdades serviram a um determinado contexto, e que esse contexto e a maneira como nós lidamos com as Escrituras precisa ser reinterpretado à luz da consciência do homem moderno. Em nossos dias já existem indivíduos que acreditam que as Escrituras precisam ser lidas com as lentes do secularismo, as lentes do feminismo, as lentes do materialismo. As pessoas precisam ressignificar a sua interpretação. Já há outros que nitidamente declaram que o que é importante não é o que as Escrituras aplicam ao contexto em que ela foi escrita, mas o que aquela aplicação significa para mim. Então eu não interpreto a Bíblia à luz do seu significado original, mas à luz das minhas impressões pessoais acerca dela. Tudo isso, irmãos, são o espírito da época em que nós vivemos. São o espírito desse momento que nós vivemos.
em que homens buscam reinterpretar e ressignificar as Escrituras, colocando ela e relegando ela a um papel secundário, anexado à igreja. Então, na prática, para cada indivíduo, algumas questões eu gostaria de colocar para os irmãos pensarem. Para entender os atributos de Deus, para conhecer a Deus, você recorre à Bíblia ou às suas próprias experiências e percepções pessoais? Deus se revela por meio da natureza, revelação geral, e por meio das Escrituras e da salvação. Isso é uma revelação especial. Mas para entender Deus, pense consigo mesmo. Você recorre às suas experiências pessoais com Deus ou às Escrituras? Muitos cristãos, quando lidam com verdades acerca de quem é Deus, muitas vezes se escandalizam. Isso posto porque eles têm as suas impressões pessoais acerca de Deus. Eles não recorrem à Bíblia como uma carta de amor para nós, para buscar nela um conhecimento mais profundo daquele que é o amado das nossas almas. Eles recorrem às suas próprias experiências pessoais, aquilo que eles pensam, aquilo que eles vão nutrindo em sua consciência ao longo dos tempos em que ele passa no cristianismo. E eles passam a conjecturar e falar de Deus, não o Deus das Escrituras, mas o Deus que ele projetou em sua própria consciência. Isso é abandonar essa carta de amor. Irmãos, eu amo ouvir pregação. Alguém mais ama ouvir pregação? Eu amo, irmãos. Mas deixa eu lhes dizer aqui, a Bíblia é Deus pregando para nós. É o sermão de Deus ao seu povo. É o sermão de Deus ao seu povo. É uma carta de amor com a qual ele se dá a conhecer ao seu povo. Nós precisamos conhecê-lo pela mediação do nosso relacionamento com ele, através da sua palavra, como ele se revela a nós. Você consegue dar base bíblica aos elementos praticados no culto que você participa? Essa é uma outra questão. Porque o culto tem que ser conforme Deus orienta. Em nossos dias, a culto de todo jeito, a gente está me contando de um culto. De um culto que no púlpito assim, era uma pista de skate. Vai entender. Mas irmãos, nos Estados Unidos já tem culto de casais em igreja, em que tem uma barra de ferro que vai da base até o teto, uma barrinha de ferro. Vocês não estão entendendo para quê? Culto de casais com polidense, para aflorar os casais. Tem base bíblica? Culto tem que ser feito conforme Deus estabeleceu, irmãos. Amém, irmãos? É como está orientado na palavra de Deus. Eu não preciso criar aparatos e parafernálias. Toda esta parafernália, irmãos, apenas atrapalha, irmãos. Às vezes nós precisamos da simplicidade de Cristo. Quando você está exortando alguém, você busca claramente fazê-lo com as motivações certas e com as bases certas da palavra de Deus? Ou você tem se servido de um padrão pessoal sobre o qual você deseja que todas as pessoas se amoldem? Só a Escritura, somente a Bíblia. Quando você vai aconselhar alguém, você está falando assim, você tem que ser igual a mim, ó. Eu sou o padrão. Ou você está indo para as Escrituras e diz assim, irmão, nós temos que ser iguais aqui, ó. A Bíblia diz assim. Na prática, irmãos, reafirmar a nossa identidade como cristãos protestantes é voltar-se para esses princípios, irmãos. Ter a Bíblia como o principal fundamento sobre o qual rege as nossas impressões sobre Deus, que rege as nossas impressões e o nosso modo de cultuar a Deus, que rege a nossa maneira de se comportar e de aconselhar uns aos outros, e na busca por santidade.
Você se apropria das exortações e promessas da palavra de Deus? Ou você busca alcançar por si mesmo? Está vendo? Na prática, ser sola Escritura é se voltar para ela. E quando ela estabelece algo que eu devo praticar, eu devo me recorrer a ela. E quando eu ver que é difícil demais para mim, é porque ela está dizendo, é isso mesmo. Essa é a ideia. É porque não é você. É porque você tem que recorrer à graça. Agostinho dizia assim, ordena-me o que quiseres, contanto que me deis o que ordenas. Glória ao bendito nome do Senhor. Ele diz a nós em sua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Meu Deus, que demanda complicada essa. Ele dará graça para isso. Ele não está dizendo que você, através de sua prática, faz isso. Ele está dizendo que se você estiver vinculado, enraizado nele, ele fará isso em você. O fruto não nasce por si só. O galho não produz fruto por si só. Eu tenho certeza que você nunca chegou perto de uma árvore, olhou para um galho e viu ele fazendo força para colocar um fruto. Não, hoje deu vontade, eu vou dar um fruto. Você não vê isso. Dar fruto é natural, se ele estiver vinculado ao tronco. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando ela diz assim, sede santos porque eu sou santo, ela está dizendo, o caminho da santidade é a comunhão com Cristo. Porque a comunhão com Cristo deriva semelhança com Cristo. Em segundo lugar, irmãos, somente Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e suficiente para a redenção do pecador. O texto que eu escolhi é de Mateus 17, de 5 a 8, que nos diz assim, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo na nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente Jesus. O catolicismo romano, irmãos, afastou-se do evangelho e instituiu-se o culto a Maria em 431. O culto às imagens em 787. A canonização dos santos em 933. O sacerdócio como vigário de Cristo aqui na terra, também em 933. Em contrapartida, os reformadores estabeleceram o seguinte, reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus, o Cristo histórico. Sua vida sem pecado, sua expiação por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Esta é a declaração histórica dos protestantes. Somente Cristo. A ênfase no solos Cristo declara a suficiência da obra de Cristo. Tudo o que nós precisamos, irmãos, está exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nota, irmãos, que o que o homem mais precisa é resolver o seu problema com Deus. O maior problema do homem com Deus é o problema do pecado. E o homem, para resolver esse problema, precisaria oferecer a Deus o sacrifício de si mesmo, mas ele precisaria oferecer um sacrifício que fosse semelhante, qualitativamente, ao caráter divino. Ou seja, era necessário você exercer uma vida de pureza e santidade por si só, e num determinado dia dizer, Senhor, eu e o Senhor somos iguais, em natureza, pureza, santidade e justiça. E eu quero me oferecer a minha morte pelo meu pecado. A alma que pecar esta morrerá. Você consegue isso?
Você consegue por si só ser semelhante a Deus em santidade, justiça, verdade. Você consegue olhar para a lei de Deus, justa e perfeita, e dizer assim: essa lei agora é um reflexo de mim mesmo? Você pode fazer isso? Então você não pode resolver o seu problema com Deus. Não pode. Porque o pecado não é medido pelas nossas balanças moralistas. As nossas balanças, irmãos, são pensas. E já dizia aquele personagem de Ariano Suassuna, né? Tudo que é penso é torto. As nossas balanças moralistas dizem o seguinte: o pecado é horrível no outro, mas você precisa compreender por que eu pequei. Quando o outro cai, você diz assim: ó, não cumprimenteis pelo caminho, alguém precisa punir, afaste ele, não se amolde a ele é uma vergonha. Mas quando você cai na semana seguinte, e alguém chega a você e diz assim: você não sabe a limitação que eu estava, o problema que eu estava passando. Está vendo como é difícil? O pecado é medido pela dignidade contra quem o pecado é cometido, não por nossas balanças. Porque nós não temos a capacidade de dizer como um pecado é grande ou não. O pecado é medido pela dignidade contra quem o pecado é cometido. E se eu lhe disser que o menor pecado é cometido contra a dignidade de Deus, então eu lhe digo que o menor pecado tem a proporção da pureza e da santidade do Senhor. Portanto, um sacrifício que pudesse curar, sanar o problema do pecado precisaria ser efetuado por alguém que o sacrifício, o cordeiro, tivesse a mais perfeita dignidade do próprio Deus. Notem, irmãos, o que nós temos em Cristo: a joia mais preciosa da glória eterna, aquele que é o tema da canção dos anjos, aquele que os anjos se prostram e lançam as suas coroas aos seus pés, a beleza mais deslumbrante do céu, resolveu encarnar e habitar entre nós. Ele esteve aqui, ele suou, ele sangrou, ele sofreu, ele se amoldou à vontade do Pai, de tal forma que alguém disse a ele: mestre, come. Ele disse: uma comida eu tenho a comer, uma bebida eu tenho a beber, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Antes de sua morte, de seu sacrifício, enquanto orava, ele dizia assim: Pai, eu tenho glorificado ao teu nome, à medida que tenho cumprido a obra que me destes a fazer. Ele era um homem que de tal forma obedecia à lei, que poderia se dizer que o Cristo é a própria encarnação da perfeita lei da misericórdia de Deus. E na cruz, irmãos, no Calvário, ele morre em lugar de pecadores. Pecadores que sequer tinham a qualidade, a qualificação para viver um só mandamento por dia. Mas ele morreu em nosso lugar. E ali ele se tornou um representante fiel diante de Deus e diante da lei. Eu olhava para a lei e a lei me olhava com ódio, porque ela sabia que em mim estava a semente do pecado. Ela queria me destruir, mas agora eu olho para a lei de cabeça erguida, porque quando a lei me encarou e quis me matar, ela atingiu o meu Cristo, e o meu Cristo absorveu os seus golpes em si mesmo. E agora, irmãos, quando a lei olha para mim, ela vê toda a justiça de Cristo. Ela vê toda a misericórdia de Cristo. Porque todos os meus pecados foram carregados por Ele. E toda a sua justiça foi creditada em minha conta. Numa época, irmãos, em que muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico. Numa época onde a atitude de muitos seria como a de Pedro: montar uma tenda para Jesus e para os astros do mundo gospel, para os famosos. Temos aqui um direcionamento divino dado por Deus sobre a quem devemos buscar ouvir e ver: somente a Cristo. Aplicando isso a nós, irmãos, você acredita que quem não conhece a Cristo pode de alguma maneira ser salvo?
Segundo lugar, quando você prega, quando você conversa, quando você se relaciona, você tem Cristo como o centro, tentando sempre expor a sua encarnação, vida, morte, sacrifício, exaltação e soberania? Somente Cristo, irmãos. Em terceiro lugar, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Imagina se esse dia é hoje, que os portões de pérolas se abrem para nós, e a gente adentra aquela cidade maravilhosa. Mas imagine que você chega lá e eu acredito que a nossa mente se expande ali. Porque ninguém nunca apresentou, por exemplo, Elias e Moisés para os apóstolos, mas de alguma forma eles perceberam que era Elias e Moisés ali. Ninguém nunca disse ao rico quem era Abraão, mas ele disse: Abraão, pai Abraão. A nossa mente deve se expandir. Então imagine você chegar lá agora e você consegue compreender quem é cada personagem que está ali. Você abraça Paulo, abraça Pedro. Irmãos, eu vou abraçar Pedro. Você abraça os personagens que lhe encantaram nas escrituras e você, no final, você olha assim, está faltando alguém aqui. Quem é que está faltando? Aí você, cadê Cristo? Ele não está aqui. Como assim? Não. Aqui estão os santos. Todos os que completaram uma carreira estão aqui. Mas Jesus não está aqui. Isto ainda seria céu para você? Isto ainda seria céu para você? Porque o céu para o crente é Cristo. Aonde Ele estiver. Meus irmãos, ali há manancial de alegria, de regozijo, de deleite. É por isso que os cristãos, mesmo em face da morte, tinham um salmo para cantar. Eles têm Cristo. Mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, eles têm um salmo para entoar. Mesmo que seja melancólico, eles têm um salmo para entoar. Porque quem inspira canções na noite, irmãos, é Cristo. Cristo é o céu, irmãos. Cristo é a coroa da nossa glória. Cristo é o tudo em todos. É por isso, irmãos, que está lá, não importa quantos nós vejamos, o mais importante é que todos emanarão o brilho de um só, Cristo Jesus, naquele lugar onde não haverá noite. Ele é tudo o que precisamos. Meus amados irmãos, ainda existe o sola gratia, sola fide, soli deo gloria, mas eu não pretendo explorar os irmãos nessa manhã com todos eles. Apenas dar uma repassada sobre alguns pontos e encerrar, se os irmãos me permitem. Nós temos ainda o sola gratia, somente a graça. E ali, naquele período histórico da igreja, onde os homens pagavam pelo perdão dos pecados com algumas moedas, a reforma protestante colocou como princípio basilar a graça de Deus, como sendo o único meio sob o qual Deus opera em nós. Graça, segundo a nossa designação, é favor não merecido. A designação que eu prefiro graça é o amor ativo de Deus. Graça é o amor ativo de Deus, oferecendo a maior de todas as dádivas a quem merecia o pior de todos os castigos. Todos nós, irmãos, merecíamos eternamente estar no inferno. Todos nós, sem exceção. Porque todos nós nascemos em pecado. E nós nunca fizemos nada a respeito disso. Merecíamos estar eternamente no inferno. Mas Deus é graça, Deus é amor. E Ele se moveu em amor e fez uma troca maravilhosa, irmãos. E desproporcional. Merecíamos o pior de todos os castigos. Mas Ele nos deu a maior de todas as dádivas. Qual é a maior de todas as dádivas de Deus, irmãos? É o perdão dos pecados, é a salvação, é ir para o céu. Voltamos para o centro de tudo, irmãos.
A maior dádiva da graça de Deus é Deus. Deus está se dando a nós através de Cristo Jesus. Deus é meu, Deus é seu, Cristo é nosso, irmãos, porque Ele se deu ao seu povo por meio da redenção. Essa é a maior de todas as dádivas. Tudo isso é obra da graça de Deus, e eu tenho que fugir de qualquer teologia que divida mérito. O mérito é dele. Paulo, quando ele vai falar sobre trabalhar na obra, aí Paulo diz assim: olha, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele para e diz assim: todavia não eu, a graça de Deus em mim. É a graça de Deus, é o amor ativo de Deus atuando em nós e sobre nós. Então reafirmamos que a salvação na salvação somos resgatados da ira de Deus, única e exclusivamente por meio de sua graça. E aí, sobre isso aplicando, você entra na presença de Deus humildemente, ou como quem tem algum mérito próprio para se recomendar a Ele? É somente a graça. Então, quando você vai a Ele, você tem a audácia de dizer: Senhor, está aqui uma vida que tem andado na retidão, portanto eu exijo que o Senhor me escute. Você tem a capacidade de fazer isso? Bom, alguém sugeriu há um tempo atrás. Nunca nos esqueceremos quando alguém disse assim: coloque Deus na parede. Não. Na nossa identidade não existe esse tipo de prática. Nós não somos como aquele homem que dizia: ó Deus, eu te louvo porque eu não sou como os demais homens, tampouco sou como esse publicano que está aqui. Eu dou os meus dízimos, as minhas ofertas, eu faço os meus jejuns e as minhas orações. Sim, Deus, eu te louvo por quem eu sou. Não, nós não somos desses, mas daqueles que nos recomendamos a Deus unicamente por causa da graça de Deus. Senhor, sê propício a mim, pecador. Você em algum aspecto acredita que pode sustentar sua própria salvação por meio de suas obras? Você pode sustentar isso por meio de suas obras? O catolicismo ensinava que era pelas obras que nós sustentamos a salvação. Mas é pela graça. A graça que operou no início continuará operando até o final. Nosso trabalho, irmãos, é dar uma resposta positiva à obra que está sendo efetuada em nós. Se nós não dermos uma resposta positiva, nós nos afastaremos da simplicidade do Evangelho. Nós precisamos estar sempre correspondendo. Você compreende que quando você reclama ou murmura, você está insinuando que a graça de Deus não é suficiente? Você tem que ter entendimento de que a graça de Deus é o bastante. Sola fide, somente a fé. O texto bíblico ainda é o mesmo de sola graça, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Lá, o catolicismo ainda mantinha unidade com aquele princípio judaico de fé mais obras, por meio de indulgência. Mas nós não. Nós somos justificados somente pela fé. A fé, irmãos, não é uma força da vontade humana que move a mão de Deus. Não. Alguns dizem que é assim, que você tem que ter fé a ponto de mover a mão de Deus. Isso não é fé, isso é fé na fé. A fé não é uma força de vontade, um pensamento positivo que move a mão de Deus, não. A fé é a mão de um mendigo pecador que se estende para receber a bênção do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, havendo começado por fé, a fé faz o seu caminho em nós para Deus. E como uma bússola que aponta o caminho do peregrino para o sul, a fé no coração do crente aponta para Deus como único lugar de prazer e deleite. Delícias perpétuas estão em seu seio, portanto, é para lá que eu vou, através do caminho da fé.
Você tem se achegado a Deus exclusivamente pela fé em Cristo, o novo e vivo caminho, reconhecendo que não há absolutamente nada de bom em você, ou que você possa fazer alguma obra para que Deus o aceite? Se você pode se lançar sobre Ele, confiando exclusivamente nele, isto é a fé que salva. Você tem descansado na obra de Cristo como suficiente, ou sempre está se preocupando se Deus irá ou não lhe aceitar hoje ou amanhã? Isso é uma luta de fé, irmãos. E em último lugar, somente a Deus a glória. O texto é Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Todas as coisas são para Deus, somente a Deus a glória. Somente Ele é a fonte, porque dele, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o mantenedor, por meio dele. Ele é o alvo, para Ele. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é o mantenedor de todas as bênçãos. E todas as bênçãos que emanam dele para nós, e que Ele mantém em nós, deve nos fazer voltar para Ele. Toda a teologia, e o nosso amado irmão Márcio falou aqui sobre nós sermos uma igreja teológica, toda a nossa teologia deve desembocar em louvor. Amém? Nós não queremos inchar a cabeça assim, de conhecimento. Queremos encher o coração. Encheu o coração. Quando Paulo subiu os picos mais altos da revelação teológica, no capítulo 11, no ápice de sua teologia, quando ele sobe os picos mais altos, ele exclama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu instrutor, quem foi o seu conselheiro, quem deu a ele para que ele pudesse retribuir, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Oh irmãos, a teologia do cristão deve fazer o cristão se prostrar diante de Deus. Deus inspirou textos difíceis. Essas 2 semanas eu estava estudando o livro de Ezequiel. Irmão, o livro complicado. Mas como eu comecei a olhar, quando eu vi algumas coisas complicadas e difíceis, Deus, eu te louvo. Quando Deus se revelava naqueles seres angelicais, aquelas rodas que uma entra pela outra, aqueles anjos com 6 asas, cheios de olhos, 4 cabeças, meu Deus, tudo isso é Deus. Eu não compreendo, mas eu glorifico a Deus, a minha mente pode se expandir o máximo que for, eu ainda não compreenderei os seus caminhos, por isso eu te glorifico a Deus. A música que você canta a Deus gira em torno dele ou em torno de você? As pregações, orações, conversas, os anseios do seu coração gira em torno do seu umbigo ou se voltam para Deus? Dele, por ele e para ele. Você tem buscado a sua alegria em Deus, em seu louvor, em todas as áreas de sua vida? Aqui está, irmãos, um axioma de Paulo. Paulo disse o seguinte: porque quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. John Piper, escrevendo sobre isso, ele diz: tomando um copo de suco para a glória de Deus. Os mínimos detalhes de sua vida tem que glorificá-lo. Irmãos, nós precisamos colocar na nossa cabeça que culto não é apenas aquele que acontece na reunião corporativa. Aqui, eu vou cultuar, pronto, resolvido o problema. Não. Isso aqui é uma extensão do culto. É reunião corporativa. O verdadeiro lugar da adoração acontece no solo da nossa existência. A mulher perguntou a Jesus: Senhor,
vocês dizem que é no templo, mas a minha família, a minha casa, a minha terra diz que é no monte. E o Senhor diz onde é? Ele disse, não é nem no templo, nem no monte. É em espírito e em verdade. Porque se for em espírito e em verdade, não é o lugar. É a disposição do coração. O lugar é o menos importante quando a disposição do coração é a glória de Deus. Está entendendo? É por isso que às vezes você vê cultos assim, que acontecem em grandes catedrais, com todo um aparato, e você não vê a presença de Deus, né irmão? Já chegou em lugar assim? Já cheguei, tinha todo o conforto, mas você, meu Deus, você suspirava para sentir assim, você só sentia peso. Mas eu já fui para um culto, que a igreja se reunia debaixo de um pé de manga. Debaixo de uma mangueira, irmãos. Os irmãos não tinham templo, não tinha nada. O pessoal chegava, as cadeirinhas assim, cada um trazia a sua cadeira, viu? Trazia a sua cadeira, era ali a igreja. Irmãos, mas o poder de Deus era bem rasinho. Você não precisava muito, o coração dos irmãos estava transbordando de alegria, porque tem que ser feito com a motivação certa, para a glória de Deus, irmãos. Meus amados irmãos, é como o irmão Alisson disse, vai ser uma coisa superficial. É isso, irmãos. Esses são princípios dos quais nós precisamos nos agarrar, que nos identifica como igreja protestante. Se nós seguirmos esse princípio, nós seremos constantemente um diferencial nesse mundo. O que atrai, irmãos, o que torna a igreja atraente, irmão, não é a sua semelhança com o mundo, mas é a sua diferença dele. Ou o mundo nos amará, uma parte das pessoas nos amará, porque verão aqui a luz do evangelho de Cristo, verão aqui o pão vivo que desceu do céu, a água da vida. As pessoas concorrerão para esse lugar para ouvirem a pregação, ou ele nos odiará, porque verá em nós o antagonismo, algo diferente a tudo quanto eles creem. É isso que é a igreja triunfante, militante, que marcha sob o estandarte da cruz de Cristo, irmãos. Estes são os símbolos, os axiomas da igreja. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente para Deus a glória. É para isso que devemos viver. Esse é o que nos identifica, é o que nos faz a igreja, é o que nos faz parecidos com aquela igreja do princípio. Eu sempre penso comigo, irmãos, o que tinha naquele povo, daquela época, tão de diferente de nós? Eles nunca tiveram outro tema em sua pregação, vocês não notaram? Eles pregavam sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a volta de Cristo. Os temas eram os mesmos, eles nunca mudaram, não eram sofisticados. Mas eles viraram o mundo do avesso, porque eles entendiam que nunca podiam esgotar a mensagem da cruz. Que essa mensagem seja essa que aqueça os nossos corações, que faça de cada um de nós um luzeiro que brilha para a glória de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu peço perdão aos irmãos se extrapolei um pouco o tempo. Quero encerrar orando com os irmãos. Pai, quero te agradecer com toda a tua igreja pela oportunidade de falar aos teus irmãos nessa manhã a tua palavra. Deus, que o Senhor possa superar todas as nossas limitações e que o teu Espírito aplique em nós aquilo que veio da tua parte, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais a ser uma igreja militante que triunfa sob o estandarte da tua cruz, meu Senhor. Confiando na obra de Cristo, nos apoiando e nos fundamentando na tua palavra e fazendo tudo para a tua glória. Se fizermos assim, Senhor, o Senhor será glorificado e o Senhor fortalecerá o teu povo. Nos ajuda, meu Deus. É o que nós te rogamos em Cristo Jesus e te agradecemos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.